Olá, meus amigos do canal! Olha, eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje a nossa investigação é nesse local, não era para ser aqui, a gente vai tentar um contato aqui, né? Devido ao relato que passaram para nós. Meus amigos, a casa é... Aqui fica melhor, né, amor? Tá vendo lá aquele pé de flor? Eu acho, não sei se tá pegando o pé de flor lá, todo amarelinho. E tem uma árvore grande. A casa é ali, dá para ver dali, ó, que tem a casa, não sei se também se pega, mas dá para ver ali, ó. Mas a gente não conseguiu chegar até lá. Não tem condições. Não tem condições. Tem um riozinho que passa aqui e ela é bem na beirada do rio. Eu vim já com a intenção de mostrar essa casa para vocês, né? A gente pediu autorização e, gente, aconteceu um negócio com nós, eu fiquei com medo. Não sei por que eu fiquei com tanto medo. Nós chegamos lá na porteira para pedir autorização, porque a gente ficou sabendo desse relato. E a gente veio lá pedir autorização se a gente podia fazer essa investigação. E aí veio um homem de lá para cá, que é o caseiro, que cuida lá da porteira. Ele tem uma casa aqui ainda, não é casarão, é uma casa simples, que tudo foi desmanchado, né? A colônia aqui foi tudo desmanchado, é muito antigo. Mas a casa do dono aqui era ali, ó, bem ali Ainda tem o resquício da casa, tem um pedaço da casa lá, por isso que eu queria mostrar para vocês, mas não dá para chegar até lá. Não gosto de fazer investigação ao tempo assim livre, porque tem sol ainda e eu não consigo muito olhar, claro, né? Fico meio que o olho fechado, mas a gente não tem o que fazer, não tem o que fazer. A gente vai ter que fazer aqui, tá calor e ainda no sol ainda, é pior ainda, mas não vamos perder a viagem, porque a gente veio para ajudar, na verdade, né? Não é para mostrar a casa, eu gosto de mostrar, mas é para ajudar. E quando a gente chegou lá na porteira, que aquele homem veio com aquele facão na mão, ele veio de lá para cá, tava sem camisa, de calção, e aí ele veio com a cara de bravo, com o facão na mão. Gente, um facão desse tamanho assim. Aí ele veio com aquele facão balançando assim, chegou e parou de frente com a porteira. Aí eu falei pro Theo, agora lascou, né? O homem vai ficar bravo com nós que nós estamos aqui. Quando eu comecei a conversar com ele, olhando para o facão, né, que ele estava na mão, e aí eu vi que não, as aparências se enganam. Ele tinha um jeito assim de bravo, né, veio de lá aquele facão assim, mas a gente começou a conversar com ele, uma pessoa muito boa mesmo. Na hora que eu pedi para ele autorização para vir até aqui, ele falou, não, pode sim, com certeza, pode sim. E ele nem... Então, ele nem perguntou do meu canal, entendeu? Se você vai lá, né? Eu expliquei que a gente vem no local para ajudar o espírito. Ele, não, pode ir lá. Só que ele falou assim, mas é certeza que o espírito não vai mais aparecer? Falei, sim, se o espírito aceita ajuda, não aparece mais aqui. Ele falou, porque o local é assombrado, tanto é que já virou tudo matagal lá e não dá para entrar. Ele falou assim, se vocês conseguirem entrar lá, vamos ver se vocês conseguem entrar lá. Acho que vocês não vão conseguir. Realmente a gente não conseguiu. Mas não é por falta de vontade, não. A vontade é muita de ir até lá. Ele falou assim que, na verdade, a entrada, gente, era por lá. E daí tinha o carreador para chegar na casa. Não é aqui. Só que tudo já virou mata. Então, se quiser entrar, tem que ser por aqui. Mas nós temos que atravessar o riozinho. E aqui é muito fechado, ele falou que tem cobra ainda, eu falei, ó, se tivesse o lugar mais limpo, a gente entrava, mesmo assim, porque aí o Theo vai olhando, né, ele não tem tanto medo, então ele vai na frente olhando. Mas daquele jeito ali não dá para entrar, não. E a gente ficou sabendo desse relato de quando era fazenda aqui ainda, né. Uma moça, né, que se apaixonou por um rapaz, e ela, o dono, não era nessa fazenda. O dono da fazenda, o pai dela, muito rico, mas um homem muito ruim. Mas muito ruim mesmo, o pai dela. E ela se apaixonou por esse homem que trabalhava na fazenda com o pai dela. E o pai dela descobriu que ela estava
namorando esse rapaz. E ele era muito bravo e ele queria tirar, né, provocar o desencarne do rapaz. E ela chorou e pediu, ele falou assim, então faz assim, vou mandar ele embora para ele sumir daqui. Aí ele arrumou as coisas para ir embora e ela saiu escondido e foi com ele, fugiu com ele, né? Foi embora da fazenda com ele, porque ela amava ele e ela estava grávida dele. E ela foi atrás dele e falou, preciso ir embora com você. Porque se meu pai descobrir que eu estou grávida, ele vai tirar minha vida. Ele não vai aceitar. É melhor eu ir embora com você, né? Porque aí a gente vai trabalhar junto por esse mundo afora. E ele pegou ela, levou junto com ele, foi para uma fazenda que ele já havia trabalhado nessa fazenda. Ele era muito trabalhador, né? E ele acabou pedindo as contas nessa fazenda que ele trabalhava, porque ele queria ir para outro lugar, né? Ele era peão, então queria ir para outro lugar. E encontrou depois esse trabalho, né? Então ele viajou até essa outra fazenda, pediu para falar com o dono da fazenda, e o dono da fazenda falou, você é sempre bem-vindo aqui, desde novinho aqui você trabalhou aqui, conheço você, você, sua esposa é bem-vinda, tá? Vai ser tratado aqui com muito carinho, pode ter certeza disso. E disse que ele era muito trabalhador, ele cuidava de tudo, ele ajudava muito, né, o dono da fazenda. O dono da fazenda acabou dando um pedaço de terra para ele e falou assim, mas você tem que continuar trabalhando para mim. Eu vou te dar um pedaço de terra porque você agora tem filhos, né? E agora precisa ter um lugar para você e para os seus filhos. Então ele já estava com 2 filhos. E ele tratava os filhos dele como neto, chamava ele de vô, né? Porque e a mulher dele falava assim, eu nunca vou perdoar o meu pai. Eu nunca vou perdoar o meu pai o que meu pai fez comigo. Porque eles não foram mais atrás, entendeu? Sumiram lá da região, foram para outra cidade, começaram a vida ali, trabalhando. Ela também trabalhava na casa, né? Que já pensou? Ela era a patroa lá com o pai dela. E ela passou a ser empregada. Abandonou o pai dela e falou que nunca ia perdoar o pai dela. E ela, quando ela estava aí com uns 40 anos, ela começou a passar mal e não resistiu, veio a falecer. Ela faleceu nessa casa, que aqui era um pedaço da fazenda que eles deu para eles, né? E eles moravam nessa casa, construiu a casa do jeito que eles queriam, na beirada do rio. Então, diz que é uma casa muito bonita, não é um casarão, mas é uma casa muito bonita, era uma casa muito bonita. E ele ficou muito triste por perder o amor da vida dele, né? E só que depois ele não conseguiu ficar na casa, porque disse que ela aparecia na casa. Eu creio, gente, eu não sei, tá? Se ela aparece aqui, se ela é ela mesma, é o espírito dela que está aqui, não for outro espírito. Então eu creio que é porque ela não perdoou o pai dela, de maneira nenhuma. Ela sempre dizia que ela não ia perdoar o pai dela, o que o pai dela fez com ela, né? E nem quando ela estava doente, ela começou a ficar doente, foi ficando doente, ela dizia que era culpa do pai dela, porque ela tinha uma mágoa muito grande no coração, que ela sofria com essa mágoa. Então por isso que eu falo, né? Muitas vezes nós guardar a mágoa das pessoas, isso faz a gente ficar doente, né? Isso não faz bem pra gente. Então por isso que nós temos que sempre liberar o perdão. Isso não faz bem pra gente mesmo, porque você fica com aquela mágoa, com aquela tristeza, com aquela angústia, não faz bem de jeito nenhum. Nós temos que liberar o perdão. E ela faleceu falando que ela não perdoava o pai dela de jeito nenhum. E desde então ele morou algum tempo aqui ainda, os filhos dele, né, acabou se casando, mudaram daqui. E ele resolveu vender aqui e ir embora, porque ele falou assim que isso aqui era nosso, né? Meu, da minha esposa e dos meus filhos. E minha esposa se foi, então acabou tudo para mim. Acabou. Porque era um amor assim, eles que se davam muito bem, eram muito felizes, né? E aí aconteceu isso. Que nem eu falei, ela tinha uma mágoa muito grande, muita tristeza, e isso não é bom. E ela acabou falecendo.
Então ele vendeu aqui devido que ele via ela direto ali. Isso não estava fazendo bem para ele. Ele via ela em todos os cantos da casa. Não sei se ele imaginava porque ele amava ela demais ou se ele via mesmo. Só que a gente estava conversando com o caseiro lá, que veio com o facão, né, que a gente ficou com medo. Ele explicou para nós assim que já morou gente aqui perto, né, porque tinha ainda lugares aqui da colônia, ainda casa, né? Morou gente aqui e falou que aqui é assombrado. Por isso que eles nunca desmancharam a casa. A casa está lá no meio do matagal. Nós só conseguimos ver só um pedaço dela lá. Eu não sei se daqui dá para ver. Você consegue ver lá, né, amor? Vejo. Ah, na verdade, foi o Theo que mostrou para mim, né? Eu O vejo. Theo que viu e mostrou para mim. Então, a vontade é ir lá, gente. Eu não sei por quê. Quando eu venho nesses lugares, assim, principalmente antigos, que eu vou muito em lugares antigos, de fazenda, eu gosto de ir, nem que for tiver só o resquício da casa, eu gosto de chegar até lá e olhar o local, por exemplo, eu vou fazer investigação, olhar o local onde a pessoa viveu, tudo que ela viveu ali, eu gosto de olhar e eu passo assim como uma novela na minha cabeça, né? Um filme, né? Passa como um filme assim, a pessoa morou ali, sentou ali, dormiu lá naquele quarto. Eu gosto de ir no local. E quando eu não consigo ir, realmente eu fico triste. Eu queria muito ir lá. Mas enfrentar isso aqui, ó. Não dá para enfrentar, gente. Não sei se vocês dá para ver daí, mas aqui tudo, ó. É capim, sei lá, né, amor? É. Isso aqui. Ainda tem o rio. O Theo ainda desceu aqui um pedaço, ó. Mas quando pisa assim, afunda. Eu falei, não, deixa. Então a gente não conseguiu até lá. Tem uma alagadinha aí, né? Mas eu creio que como as pessoas que já viu aqui na beirada desse rio aqui, essa mulher caminhando, esse espírito vaga por aqui, se for o espírito dela. E a gente vai conseguir contato, né, aqui. E a gente vai passar o K2, dando presença, vamos fazer um Spirit Box aqui. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, muita felicidade para vocês, muita luz para o lar de vocês, tá bom? Vocês são anjos na nossa vida. E eu vou ligar o K2 e vamos passar o K2. Gente, se eu tiver com o olho meio fechado, é por causa do claridão do sol. Né? O claro, como eu tenho o olho claro, eu não consigo olhar diretamente para o claro. Eu sempre estou de óculos escuros, tanto para dirigir de dia, sabe? Os lugares que eu vou, estou sempre de óculos escuros, porque eu não suporto muito o claridão dentro do olho, porque o olho claro é assim, né? Quando tá sol, né? Claro que eu coloco o óculos. E olhar assim diretamente, sem óculos, né? Não tem como eu colocar o óculos, né, gente? Eu coloco a máscara mais um óculos escuro, vou parecer um ET. Não dá certo, né, amor? Ó, liguei o K2 e a gente vai passar o K2 aqui. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, é com todo o respeito que nós estamos aqui. Nós tentou rodear ali, ó, ali na frente, tem um buraco enorme da chuva. Então o Theo falou, não dá, a gente ia tentar rodear, mas não rodia. Ele mesmo falou que não dava, né, amor? Não dá. Mas é que a gente é meio teimoso, a gente queria achar um lugar para entrar, que desse para entrar. Por exemplo, se fosse árvore desde o começo, a gente consegue entrar por debaixo das árvores. Mas não é, ó. Não sei se dá para ouvir o barulho do rio, ó. Não sei se por causa do microfone, não sei se dá para ouvir o barulho da água. Se tiver presença, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar e com todo o respeito que nós estamos aqui, ó. Ó, dando sinal. Deu sinal. Deu sinal. Gente, tem presença de espírito aqui. Mostra lá, amor. É que o sol começou a entrar agora. Tá vendo? O sol, não sei se da câmera dá pra ver, gente. Olha o claridão aí. É. Bem dentro Agora do olho da gente. Uma nuvem. É, uma nuvem tampou o sol. Já ajudou, viu? Já ficou bom. Ficou melhor pra gente fazer a investigação aqui.
Vamos pegar o Spirit Box, amor? Vamos pegar os aparelhos para iniciar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. Sim. Voz de mulher. Você pode dizer seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o Anjo Aventura para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós? Odete. Odete, gostaria muito de saber se você é o espírito da mulher que faleceu numa casa que tem aqui do lado do riacho. Ficou muito doente e veio a falecer, onde o pai rejeitou você por você gostar de um empregado da fazenda. Quero saber se você é o espírito dessa mulher. Sim. Então é você mesma. Estou aqui para lhe oferecer ajuda, né? Você disse que sim, a gente fica muito feliz, né? De você aceitar a ajuda. E dizem que você vaga por esse local, que você assombra aquela casa, a casa ainda está lá, né? Diz que está bem, já caiu quase tudo, mas ainda tem a casa lá. Eles falam que você assombra a casa. A sua intenção é assombrar ou pedir ajuda? Ajuda. Imaginei que seria isso. Fiquei sabendo do relato do que aconteceu, que você sofreu muito porque você fugiu de casa para ficar com o seu marido, né? Que você já estava grávida dele. Então você resolveu fugir com ele. Seu pai nunca foi atrás, nunca quis saber, né? Dizem, que eu não sei como descobriram, mas dizem que ele falou que podia ir embora e morrer. Para lá que ele não queria mais você, porque você foi embora com ele. Será que você sabia disso e você ficou muito triste com tudo que o seu pai fez com você? Fiquei. Ficou triste. E disse que você falava, tanto para o seu marido como para os conhecidos, né? Que conhecia daqui, falava assim que você nunca ia perdoar o seu pai pelo que o seu pai fez com você. E você tinha, assim, raiva dele, muito rancor no seu coração. Você realmente tinha tudo isso no seu coração? Sim. Sim. Você sabe que isso causa doença, causa tristeza. Você acabou ficando doente, muito nova, com 40 anos, e veio a falecer, né? Você estava com 40 anos e veio a falecer. Quando você faleceu, você estava ainda com esse rancor no seu coração? Tava, né? E será que é por isso que você ficou aqui, não conseguiu fazer a passagem? Por causa desse rancor, né, dessa mágoa? Será por isso que você não conseguiu fazer a passagem? Você pode dizer para mim se foi isso? Foi. Eu sinto muito que por causa disso, né, do que você sentia, né, que você acabou ficando aqui.
não vale a pena. Você acha que vale a pena? Hoje você é um espírito, você não está encarnada, você é um espírito. Que conselho você daria? Se você pudesse voltar atrás. Você acha que guardar rancor, guardar raiva no coração de uma pessoa que te fez mal, vale a pena? Não. Não. Isso serve de exemplo para nós, né? De aprendizado, que não podemos guardar raiva nem rancor no nosso coração. Isso não faz bem, não faz bem. É difícil às vezes, é difícil, gente, porque às vezes você coloca no seu coração que aquela pessoa que te faz mal, que te deseja mal, sabe? Você pede para Deus tirar aquilo do seu coração, passa um pouquinho, tá lá a pessoa falando mal de você novamente. Aí você fica triste com aquilo, mas Senhor, tira isso do meu coração, e você pensa assim, a pessoa é uma pessoa perturbada, uma pessoa que não é feliz, uma pessoa que não é realizada, então ela vai falar mal da outra pessoa para que ele se sinta bem. Daí novamente, sabe, é complicado isso, e nós temos que todos os dias renovar nossas forças e orar e pedir para Deus renovar também nosso coração, porque não é fácil, tá? Eu creio que isso é para nós, tá? Não é para você, é para nós que nós estamos falando, é para nós que estamos encarnados. Você já passou por essa experiência, já está dizendo que não é bom. Por isso que eu falo que fica de exemplo para nós, né? Cada investigação é um aprendizado para nós diferente. Não podemos guardar mágoa no nosso coração. Se você tem alguma mágoa no seu coração, tire ela do seu coração, lute por isso, pede a Deus para tirar, porque não faz bem. O inimigo ele vai continuar, entendeu? Tentando te derrubar, com certeza. Mas você tem que ser forte e tem que destruir tudo isso, porque isso aí não faz bem. Eu sinto muito por você ter ficado aqui, por causa dessa mágoa, dessa tristeza. Você consegue lembrar o ano que você desencarnou? Se você conseguir lembrar, tá bom? Não. 71? 71, ela conseguiu lembrar. Faz muito tempo, né? Viu? Não vale a pena mesmo. Mas o importante agora é você sair daqui para um caminho de luz. E você quer pedir perdão? Adeus. Para Deus. Muito importante, né? Nós pedir perdão. E família, para família. Em geral, né? Como diz, família é família, né? Você perdoa o que seu pai fez com você, porque assim, não vale a pena guardar o rancor. Eu creio que você já aprendeu que não vale a pena. Então, libera o perdão para o seu pai, para que eu possa continuar te ajudando. Que alívio, fico feliz de você perdoar, né? Muito feliz mesmo. A gente não é fácil perdoar, né? Mas ela já vem sofrendo tanto tempo. E também se arrepender, né? De ter guardado essa mágoa, de algo que você fez, que você achou que não era certo. Você se arrepende?
Sim. Sim. Odete, fazer uma pergunta para você, né? Agora eu sei que você já perdoou, que você pediu perdão, né? E também se arrependeu. E vou fazer mais uma perguntinha para você. Você era feliz com seu marido? Seu marido, porque diz que ele sentiu muito a sua falta, ele via você ali. Ele sentiu muito a sua falta, ele chorou muito, vocês eram, pelo menos que todo mundo falava, que vocês eram felizes. É verdade? Sim. Sim. Que alívio, né? A gente confirmando aí o que falaram para nós. Então você era feliz com seu marido. O que atrapalhava era o rancor que você tinha dentro do seu coração, do seu pai. Isso atrapalhou. Se você tivesse esquecido ele, né? Ficou para trás, né? Ele não queria mais te ver, esquecer tudo isso e vivido para sua família, né? Talvez você tinha uma vida mais longa e não tinha ficado também que sofrendo por causa da mágoa. Não vale a pena guardar mágoa, né? Eu vou deixar uma água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. Você quer? Quero. Então tá bom. Você consegue ver o anjo e a mentora que está aqui do nosso lado, a luz do anjo e da mentora? Isso. E são eles que vão encaminhar você, tá bom? Eu e o Theo vêm para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória, tá bom? Segue o seu caminho e nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Tadinha, muitos anos, né? Segue seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Odete, né? Estava aqui presa como eu imaginei. Eu imaginava que poderia ser por causa do perdão que ela não conseguiu liberar, como o povo, né, sabia da história, falava que ela guardava muito rancor no coração e falava que não perdoava o pai dela, então eu imaginei que seria isso e realmente é isso. Então o importante agora é ajudar ela, né? Vou passar o nome do canal lá pro homem lá, né, o caseiro. Esse é o Peço, Zito, né? pode falar o nome dele? Eu falei ainda agora. É o Zito. Daí depois se não puder também, a gente tira. Vou pedir desculpa para ele, porque quando ele veio ao meu encontro, né? Que ele veio ao nosso encontro, com aquele facão na mão, realmente eu assustei. Mas é uma pessoa muito boa. Quando começou a conversar com a gente, ele com a cara de bravo, mas não, ele não é bravo, ele é uma pessoa humilde, uma pessoa que atendeu a gente muito bem. E não demorou muito não, ele já falou que podia, sim, autorização para vir fazer a investigação. Quero agradecer ele de todo o meu coração por ele aceitar, tá bom? E aí nós vamos orar pela Odete agora. Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Odete, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora, com todo respeito, se a Odete conseguiu fazer a passagem? Sim. Sim. Agradecida ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.